Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de você ouvir o que eu disse a respeito da inexistência de títulos honoríficos na doutrina dos apóstolos, você comentou, abre aspas, existem muitas pessoas com esses títulos e não são impostores, pois ajudam muitas pessoas pregando a palavra. Você parece que tem um rancor com quem se nomeia apóstolo. Você fala como se soubesse tudo, como se fosse o dono da verdade, apontando o dedo, julgando. O meu líder tem um título do qual ele não fica se vangloriando. Ele me ajudou e ajuda muitas pessoas levando o evangelho. Seja mais humilde. Todos precisamos de um pastor assim como o povo de Israel era conduzido por Moisés. Ou você é a favor dessa balela de trilhar o caminho sozinho e ser um desigrejado? Fecha aspas. Eu não sei se você falou exatamente assim quando você escreveu, porque no texto não vem essas emoções e essas tonalidades de voz, mas eu acho que era assim que você estava se sentindo. E uma vez que esse seu comentário não veio em uma correspondência particular, mas foi postado por você numa rede social, eu achei por bem publicá-lo aqui. Achei que não teria problema algum e nem estou citando seu nome. Acaso você sugere que eu deixe de pregar toda a verdade? Porque isso poderia ferir a sensibilidade de alguns que, apesar de ostentarem títulos clericais, são sinceros, não se vangloriam de seus títulos eclesiásticos e ajudam muitas pessoas levando o evangelho? É isso que você quer? Eu paro de pregar a verdade? Eu conheço sinceros como os que você mencionou, que um dia escutaram essa mesma coisa, buscaram um fundamento para ela na Bíblia e logo abandonaram aquilo que estava em desacordo com a palavra de Deus, gratos, agradecidos por terem sido instruídos na verdade. Edward Dennett foi um deles. Ele era pastor e ele próprio fala disso no seu livro Minha Decisão. Você pode encontrar esse livro na web em formato e-book, até baixar grátis, Edward Dennett, Minha Decisão. Eu mesmo, logo após a minha conversão, eu fui convidado a cursar a Faculdade Teológica Batista de Brasília. Mas o conhecimento do que é a igreja, do que significa a igreja, e de como os dons são usados na edificação do corpo de Cristo, me tirou dessa carreira antes mesmo de iniciá-la. Não fosse por ter escutado a verdade a esse respeito, na hora certa, da maneira certa, eu seria hoje mais um pastor, dirigindo uma igreja protestante. E se fosse seguir o que a pessoa que disse que conseguiria para mim aquela inscrição na faculdade teológica lá em Brasília, eu seria um pastor advogado, porque ele disse que eu poderia seguir depois com a advocacia e ganhar mais dinheiro do que sendo apenas pastor. Essas foram as palavras dele. Se eu fosse presbiteriano, eu estaria ostentando o pomposo título de reverendo, que na Bíblia inglesa aparece atribuído apenas a Deus. Olha, a gente devia ter vergonha do que ponto chegou a cristandade a ostentar esses títulos. É tipo os monges de certas ordens que diziam não ter títulos porque ali eles eram todos iguais. Só que eles chamavam o líder do monastério de o mais igual dentre os iguais. Aí eu fico me perguntando o que aconteceu com o conhecimento de que somos todos sacerdotes na atual dispensação, sem distinção. O mais débil, mais novo, mais pequeno de todos os santos de Cristo hoje, os santos de Deus hoje, é um sacerdote, tem acesso direto ao trono da graça, sem passar por intermediários, sem passar por padre, pastor, reverendo, seja quem for. O que aconteceu com isso, com esse conhecimento? O que aconteceu com a verdade claramente revelada dos 5 dons dados por Cristo em Efésios 4, dos quais os 2 primeiros, apóstolos e profetas, serviram para o fundamento da casa de Deus, Efésios 2, de 20 a 22. E os que restam hoje são evangelistas, pastores e mestres. Pela sua indignação e menção do título apóstolo, eu devo crer que aquele que você chama de meu líder ostenta um título assim, de apóstolo. Será que estou certo na minha previsão aí, na minha adivinhação? Saiba que alguém hoje dizer que é apóstolo tem tanto valor quanto eu dizer que eu sou presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é algo tão falso
quanto uma nota de R$3. Veja a passagem de Efésios: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, irmãos, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, de 20 a 22. Eu fico me perguntando qual é o problema com essa gente que não se contenta em ser apenas mais uma pedra nas paredes desse edifício e quer logo ser uma parte do alicerce ou fundamento, adotando o título de apóstolo ou profeta. Será que é por achar que assim vai estar mais perto da pedra angular ou de esquina? Os apóstolos e profetas da igreja desapareceram e deixaram aquilo que hoje chamamos de Palavra de Deus ou Escrituras, na sua porção conhecida como Novo Testamento. É sobre a doutrina apostólica que agora a casa de Deus, a esfera exterior da profissão cristã, deve ser edificada. Mas essa casa de Deus, que no princípio já foi pura o suficiente para ser chamada de a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, em 1 Timóteo 3,15, ainda no tempo dos apóstolos foi transformada numa grande casa, onde não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 2 Timóteo 2,20. Hoje, dos 5 dons de Cristo apresentados em Efésios 4, restam apenas 3: evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Mesmo assim, nenhum desses é um título adquirido por esforço, ou por estudo, por graduação universitária. É um dom, ou dádiva, ou presente de Cristo, dado por Cristo. Há um jovem que me escreveu recentemente dizendo estar em dúvida se deve cursar uma faculdade teológica e seguir a carreira de pastor. Eu respondi o seguinte, abre aspas: se você está pensando em ser pastor para liderar uma congregação, talvez você não tenha entendido o que é o dom de pastor. Ninguém tem o objetivo de ser pastor. É um dom. Ou você tem, por tê-lo recebido diretamente de Cristo, ou você não tem. Não se fabrica um dom numa escola de teologia. Ele é dado por Cristo, como ensina Efésios 4. Até aí a minha resposta a esse jovem. Claro, enganado pelo sistema religioso que ele vê ao redor. Pelo final do seu comentário, eu deduzi que você considera uma balela, como você disse, alguém que deseje seguir na vida cristã sem se sujeitar aos esquemas das organizações eclesiásticas com seus cleros e títulos honoríficos. O termo que você usou para essa que você chama balela foi desigrejados, mas eu diria que se você pesquisasse um pouco a história, em especial antes da proliferação das igrejas protestantes após a Reforma, você descobriria que todos os cristãos do primeiro século eram desigrejados, na sua maneira de expressar. Nem mesmo os reformadores pensavam em formar alguma outra igreja. Eles eram desigrejados também, mas eles tão somente se rebelaram contra os desmandos do clero romano. Ninguém pensava na época que poderia existir outra igreja, além da igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, que numa tradução alternativa ficaria que ele resgatou com o sangue que era seu. Atos 20, versículo 28. A aversão de alguns à verdade encontrada na palavra de Deus, aversão essa que se disfarça como politicamente correta para não querer ofender pessoas, é o mesmo sintoma do povo de Israel que o Senhor denuncia no Antigo Testamento. Isso será cada vez mais comum na cristandade, que insiste em seguir homens e filosofias humanas. O que eu vejo hoje na cristandade parece reprise de um filme antigo, com o enredo escrito pelos profetas do Antigo Testamento. Veja só esta passagem. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos, tenham visões de enganos. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Isso diziam os falsos profetas que os reis de Israel queriam ouvir.
Isso está em Isaías 30, de 9 a 11, você pode conferir lá. Outra passagem, Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. 1 Reis 22, de 7 a 8. Eu espero que você acorde para a insensatez que é querer que as pessoas não anunciem toda a verdade. Porque escreve Paulo em 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que você mude essa ideia de querer que seja ensinado só aquilo que não venha a constranger os líderes religiosos que levam títulos, que ostentam títulos. Abre aspas novamente. Dizei-nos coisas aprazíveis. Fecha aspas. Diziam os judeus aos seus profetas de ocasião. Tentar obstruir o ensino de toda a verdade é algo solene denunciado por Paulo, quando ele alertou que, abre aspas, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Fecha aspas. Romanos 1,18. Ao se despedir dos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo previu que não só entrariam lobos de fora querendo destruir o rebanho, mas que dentre eles se levantariam homens pervertendo a verdade, e que muitos fariam isso na contramão do ministério de Paulo, que não visava lucrar com o seu ministério. Paulo escreveu assim, abre aspas, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou com o sangue que era seu. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 26 a 35. Não se iluda, não serão pagãos ou incrédulos que darão as boas-vindas ao iníquo, o anticristo, mas sim a grande massa de cristãos inconversos, cristãos meramente nominais que nunca foram convertidos, pois não amaram a verdade que lhes foi pregada. Antes a rejeitaram, porque buscavam um grande líder para guiá-los. Quando isso acontecer, os verdadeiros salvos por Cristo, que hoje estão espalhados em centenas de igrejas que os homens criaram e fora delas também, quando isso acontecer, esses todos já estarão no céu. E os versículos que eu estou citando aqui são esses, abre aspas. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Meu conselho para você, não siga homens, por mais glamourosos que sejam os seus títulos, não siga nenhum homem, não tenha nenhum líder humano. Siga Cristo, siga a palavra de Deus, tenha só a Cristo como seu Senhor, além de Salvador. Seguir a homens é carnalidade. Como escreveu o próprio apóstolo Paulo, ele disse, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um?
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 4 a 7. E mais, fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 7, 23. Nem do seu líder, nem deste que vos fala, nem de ninguém. Servos de Cristo apenas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.